Era uma manhã comum em uma das maiores agências bancárias da cidade. O movimento habitual de clientes, o som das teclas dos computadores, conversas discretas. Tudo parecia transcorrer dentro da normalidade esperada para aquele dia de semana. A porta de vidro se abriu devagar, e por ela entrou uma senhora de idade avançada. Seus passos eram lentos, marcados pela cautela de quem carrega nas costas não apenas os anos vividos, mas o peso de muitas histórias. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, feito com capricho, mas sem qualquer vaidade excessiva. As roupas que vestia contavam uma história silenciosa de dignidade preservada em meio às dificuldades. Era um vestido simples, de tecido modesto, mas impecavelmente limpo e bem passado. Eram roupas antigas, isso era visível. O tecido mostrava sinais de desgaste natural do tempo, pequenos desbotamentos, alguns remendos feitos com habilidade nas costuras. Mas havia dignidade ali, havia respeito próprio, havia o esforço de alguém que sempre fez questão de se apresentar da melhor forma possível. Ela carregava uma bolsa de couro gasto, marrom escuro, com alças que mostravam o uso de muitos anos. Dentro dela, guardados com cuidado, estavam alguns documentos amarelados pelo tempo e um envelope onde guardava todas as economias que havia juntado ao longo dos anos. Seu único objetivo era resolver um problema simples com uma conta antiga e voltar para casa em paz. Ela observou o salão do banco, procurando entender para onde deveria se dirigir. Havia várias filas, diversos balcões, tudo um pouco intimidador para alguém que não frequentava aqueles espaços com regularidade. Mas respirou fundo, ajustou a bolsa no ombro e caminhou em direção ao balcão de atendimento. Finalmente chegou ao balcão. Do outro lado do vidro estava uma jovem atendente, talvez com seus 20 e poucos anos. Usava o uniforme impecável do banco, maquiagem bem feita, cabelos arrumados. Estava digitando algo no computador quando percebeu a aproximação da cliente. O que aconteceu em seguida foi quase imperceptível, mas profundamente revelador. A atendente levantou os olhos da tela e sua expressão mudou instantaneamente. Aquele sorriso profissional simplesmente desapareceu. Foi como se alguém tivesse apagado uma luz. Em seu lugar surgiu algo diferente, uma mistura de impaciência com arrogância mal disfarçada. Seus olhos percorreram a senhora de cima a baixo. Analisaram as roupas antigas, a bolsa desgastada, os sapatos simples. E em questão de segundos, sem sequer ouvir uma palavra, aquela jovem já havia formado um julgamento completo sobre quem estava diante dela. A mãe do milionário começou a falar. Sua voz era baixa, quase tímida, carregada de uma educação antiga. Explicou, escolhendo cuidadosamente cada palavra, que precisava falar sobre uma conta antiga. Tentou fornecer as informações necessárias, mas não conseguiu terminar. Antes mesmo que pudesse completar sua explicação, a atendente a interrompeu. Não foi uma interrupção cortês. Foi áspera, impaciente, carregada de desprezo mal disfarçado. Com um tom que não escondia o aborrecimento, declarou que aquele setor não atendia a esse tipo de cliente. Esse tipo de cliente. As palavras ecoaram no ar como uma sentença. A atendente nem sequer verificou se havia algo que pudesse fazer, não consultou sistema algum. Simplesmente decidiu, baseada apenas no que via, que aquela mulher não merecia ser atendida ali. E ainda sugeriu com um gesto displicente que a senhora procurasse outro lugar. A mãe do milionário sentiu algo apertar em seu peito. Não era a primeira vez em sua vida que enfrentava esse tipo de situação, mas isso não tornava menos doloroso. Ela tentou argumentar, com a voz ainda mais baixa agora, quase um sussurro. Tentou explicar que tinha documentos, que só precisava de uma informação simples. Mas suas palavras pareciam não encontrar eco. Algumas pessoas na fila começaram a perceber que algo incomum estava acontecendo. Conversas baixas começaram a surgir. Olhares curiosos se voltaram para aquela cena. Foi nesse momento que um gerente se aproximou. Ele havia notado o movimento, percebido que algo estava atrapalhando o fluxo normal de atendimento. Era um homem de meia idade, vestindo terno escuro e gravata, carregando aquela postura de autoridade. Mas ele não veio para ajudar. Ele veio para reforçar o constrangimento, para colocar aquela mulher em seu lugar. E fez isso da maneira mais cruel possível, deliberadamente chamando a atenção de todos ao redor.
Em voz alta, muito mais alta do que seria necessário, o gerente começou a questionar a presença daquela senhora ali. Perguntou se ela realmente tinha conta naquele banco. Questionou se ela não estaria confundindo com outra agência. Insinuou, sem dizer explicitamente mas deixando claro, que ela estava no lugar errado, que aquele banco não era para pessoas como ela. Cada palavra era uma humilhação pública. Cada frase dita em tom alto era um convite para que todos testemunhassem aquela situação. Era uma demonstração de poder, uma afirmação de hierarquias sociais, um lembrete cruel de que existem espaços onde algumas pessoas simplesmente não são bem-vindas. A mãe do milionário sentiu o rosto queimar. Era uma sensação física, o calor da vergonha subindo pelo pescoço, espalhando-se pelas bochechas. Suas mãos começaram a tremer. Era um tremor involuntário, nascido da mistura de vergonha, raiva contida e profunda tristeza. Ela apertou a bolsa contra o corpo. Mas mesmo com todo aquele sofrimento, ela se manteve firme. Não gritou, não reagiu com agressividade. Pediu desculpas por estar ali, por ter causado algum transtorno. Pediu desculpas mesmo sem entender por que estava se desculpando, o que havia feito de errado além de simplesmente existir naquele espaço. Mas havia alguém ali que não estava esquecendo nada. Havia alguém para quem cada segundo daquela cena estava sendo gravado na memória com clareza dolorosa. Em um canto do amplo salão do banco estava sentado um homem. Ele vestia um terno de corte impecável, claramente feito sob medida. A gravata era de seda italiana, os sapatos de couro legítimo brilhavam discretamente. Seu relógio era uma peça de relojoaria suíça que valia uma fortuna. Tudo nele exalava sucesso, prosperidade, poder. Ele estava ali para resolver alguns assuntos pessoais. Era cliente especial daquele banco, do tipo que tem gerente exclusivo, atendimento VIP. Seu nome estava associado a grandes empresas, investimentos significativos, negócios que movimentavam milhões. Mas naquele momento, nada disso importava. Porque aquele homem poderoso estava assistindo sua mãe ser humilhada publicamente. E cada palavra ríspida dirigida a ela atingia seu coração como um golpe físico. Ele a havia reconhecido imediatamente. Era a mulher que o havia criado, que o havia embalado quando criança, que havia secado suas lágrimas e comemorado suas vitórias. Era a mulher cujas mãos calejadas haviam trabalhado incansavelmente para que ele pudesse ter oportunidades que ela nunca teve. Sentado ali, memórias começaram a emergir com vivacidade impressionante. Lembrou-se de quando era apenas um menino pequeno, e sua mãe o segurava pela mão enquanto enfrentavam longas filas em diversos lugares. Ela sempre o mantinha próximo, protegido, mesmo quando estava exausta. Lembrou-se das noites em que acordava e a via ainda costurando a luz fraca de um abajur velho. Ela fazia trabalhos de costura para fora, seus dedos se movendo rápidos mesmo quando estavam doloridos, porque cada peça terminada significava alguns trocados a mais para pagar o aluguel, comprar comida, garantir que o filho tivesse cadernos para a escola. Lembrou-se de situações humilhantes que ela havia enfrentado por ele. Como aquela vez em que foi à escola pedir que deixassem o filho participar de uma excursão. Ou quando teve que negociar prazos para pagar mensalidades atrasadas. Cada uma dessas memórias vinha acompanhada da lembrança da expressão dela, sempre tentando manter a cabeça erguida. E lembrou especialmente daquele momento crucial em sua vida, quando ele teve uma ideia de negócio. Era jovem, inexperiente, cheio de sonhos mas sem recursos. Ninguém acreditava nele. Amigos diziam que era arriscado demais. Bancos negavam empréstimos. Investidores nem sequer o recebiam. Mas ela acreditou. Ela pegou todas as suas economias. Cada centavo que havia guardado durante anos com tanto sacrifício. Dinheiro que era sua única segurança, sua única proteção contra imprevistos. Entregou tudo ao filho. Não era muito pelos padrões do mundo dos negócios. Mas era tudo o que ela tinha. E mais importante que o valor monetário, era a demonstração suprema de fé, de amor. Aquele dinheiro foi a semente que permitiu que ele desse o primeiro passo. E mesmo quando as coisas ficaram difíceis, quando o negócio quase faliu nos primeiros meses, era a lembrança daquele sacrifício que o mantinha firme. Ele não podia falhar, não apenas por si mesmo, mas porque ela havia apostado tudo nele. Então as coisas começaram a dar certo. Lentamente no início, depois de forma mais acelerada. Ele reinvestiu cada lucro,
trabalhou dias e noites, aprendeu com os erros. E gradualmente, aquele pequeno empreendimento se transformou em algo maior. Anos se passaram e aquele jovem sem recursos se tornou um empresário respeitado. Ele conseguiu finalmente oferecer à mãe uma vida confortável, uma casa bonita, segurança financeira. Insistiu para que ela parasse de trabalhar, para que descansasse. Mas ela era quem era. Não mudou completamente só porque tinha dinheiro agora. Continuava guardando. Em vez disso, fez algo que mostrava a crueldade daquela situação. Ela pediu desculpas. Cuidadosamente seus documentos, preferindo resolver suas próprias questões, mantendo sua independência. Continuava usando roupas simples porque nunca se sentiu confortável com ostentação. Continuava sendo aquela mulher de valores sólidos, de humildade genuína. E ali estava ela agora, sendo tratada como se não fosse ninguém, como se não tivesse valor. Ali estava a mulher que havia construído o homem que ele era, sendo julgada apenas por suas roupas. Ele viu quando ela tentou sair. Viu seus ombros caírem levemente, sua postura de quem está prestes a desistir. Viu quando ela, mais uma vez, pediu desculpas. E foi naquele momento que algo dentro dele não conseguiu mais permanecer calado. Ele se levantou devagar, ajeitou o paletó e começou a caminhar em direção àquele balcão. Seus passos eram medidos, calmos, mas carregados de determinação absoluta. Quando chegou perto dela, ele estendeu a mão e a colocou suavemente sobre o ombro de sua mãe. Ela se virou, surpresa, e seus olhos se arregalaram ao reconhecer o filho. Havia confusão naquele olhar. Mas ele não disse nada para ela ainda. Em vez disso, voltou seu olhar diretamente para o gerente. Foi um olhar penetrante. Então o silêncio tomou conta do banco. Era um silêncio diferente, carregado de expectativa. Pessoas pararam o que estavam fazendo. Conversas cessaram. Todos sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Com uma voz calma, mas clara o suficiente para ser ouvida por todos ao redor, ele se apresentou. Disse seu nome completo, mencionou suas principais empresas. Então revelou o que ninguém ali imaginava. Disse que aquela mulher, que havia sido tratada com tanto desprezo, era sua mãe. O impacto dessas palavras foi quase físico. O gerente empalideceu instantaneamente. A atendente abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar de qualquer pessoa. Outros funcionários ficaram visivelmente desconfortáveis. Clientes na fila trocavam olhares constrangidos. Com a mesma voz calma, mas agora carregada de emoção contida, ele começou a falar sobre aquela mulher. Falou sobre os sacrifícios que ela havia feito. Falou sobre como ela havia trabalhado incansavelmente para criar um filho sozinha. Falou sobre como ela havia aberto mão de seus próprios sonhos para que ele pudesse ter oportunidades. Contou que tudo o que ele tinha, todo o seu sucesso, toda a sua posição na sociedade, havia sido possível graças àquela mulher. Que ela havia dado a ele não apenas os recursos iniciais, mas principalmente fé, amor e exemplo. Então fez uma pergunta simples mas devastadora. Como uma instituição daquele porte podia permitir que alguém fosse tratado daquela forma apenas pela aparência? Como pessoas podiam se achar no direito de julgar o valor de outros humanos baseadas apenas em roupas? As palavras eram medidas, não havia gritos. Mas justamente por isso tinham um poder imenso. Cada frase era uma acusação precisa. O gerente tentou falar, tentou se desculpar, mas as palavras não saíam direito. Ele gaguejou algo sobre mal-entendido, tentando desesperadamente encontrar alguma justificativa. Mas não havia justificativa possível. Poucos minutos depois, pedidos de desculpa começaram a surgir de todos os lados. O gerente se desculpava repetidamente. A atendente, com lágrimas nos olhos, pedia perdão. Executivos mais graduados chegavam, ofereciam seus cartões, garantiam que aquilo não refletia os valores do banco, prometiam que medidas seriam tomadas. Mas o filho sabia que já era tarde. O dano estava feito. As desculpas não podiam apagar a humilhação que sua mãe havia sofrido. Não podiam devolver a dignidade que havia sido atacada. Ele escutou educadamente todas as desculpas, mas não demonstrou satisfação. Então, com gestos delicados, ele ajudou sua mãe a se sentar em uma cadeira confortável. Garantiu que ela estivesse bem, ofereceu água. Então, pessoalmente, ele cuidou de tudo o que ela precisava.
Quando finalmente tudo estava resolvido, ele ajudou sua mãe a se levantar. Com cuidado, segurou seu braço e começou a guiá-la em direção à saída. Enquanto caminhavam pelo salão, um silêncio respeitoso os acompanhava. Clientes abriam caminho. Funcionários observavam com expressões de vergonha e admiração. Era como se todos estivessem testemunhando uma lição sobre valores e dignidade humana. Para o filho, uma decisão estava se formando. Não era uma decisão tomada por raiva ou vingança. O que ele queria era mudança real. Queria que aquele banco implementasse treinamentos sérios sobre respeito. Queria que políticas claras fossem estabelecidas contra a discriminação. Queria garantir que nenhum cliente fosse jamais tratado daquela forma novamente. E sabia que tinha agora uma voz que seria ouvida. Suas empresas tinham relacionamentos com diversos bancos, suas decisões financeiras movimentavam recursos significativos. Ele usaria essa influência como ferramenta de mudança. Quando chegaram à porta do banco, sua mãe parou. Olhou para trás, vendo aquele ambiente que havia sido palco de tanta humilhação. Então olhou para o filho. Com uma voz suave, ela perguntou por que ele estava ali. De todas as agências, de todos os dias, como ele havia acabado exatamente naquele lugar, naquele momento. O filho sorriu. Foi um sorriso triste, mas cheio de amor. Ele segurou a mão dela, aquela mão que o havia segurado quando criança, que havia trabalhado tanto por ele. E respondeu com sinceridade. Disse que queria ter certeza de que ela nunca mais passaria por algo assim sozinha. Disse que não importava quão ocupado estivesse, nada era mais importante do que ela. Explicou que havia aprendido algo importante naquele dia. Que por mais que tivesse oferecido conforto material, havia negligenciado algo fundamental. Não havia percebido que ela ainda enfrentava situações como aquela, que o mundo ainda a julgava pelas aparências. A mãe escutava com lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram de humilhação. Eram de compreensão profunda, de amor reconhecido e retribuído. Ela apertou a mão do filho com mais força e sorriu. E naquele sorriso havia algo luminoso. Havia a confirmação de que sim, todo o sacrifício havia valido a pena. Não pelo dinheiro, não pela posição social, mas porque havia criado um homem de caráter, um homem que não esquecia de onde vinha, um homem que honrava aqueles que o haviam ajudado. Ela disse que ele não precisava se culpar por nada, que estava orgulhosa além das palavras. Que ver o homem em que ele se tornará era a maior recompensa que poderia ter recebido. Juntos, eles atravessaram a porta e saíram para a luz do dia. Para aqueles dois, algo havia mudado fundamentalmente naquele dia. Nos dias seguintes, mudanças começaram a acontecer. O banco implementou novos protocolos de treinamento. O gerente e a atendente enfrentaram consequências, mas foram dados a eles a oportunidade de aprender com o erro. O filho manteve sua palavra. Passou a dedicar mais tempo à mãe, estando presente de maneiras significativas. E sempre que podia, compartilhava a história dela, incentivando outros a nunca esquecerem suas origens e a tratarem todas as pessoas com respeito. A história daquele dia se tornou, para ele, um ponto de virada, um momento de clareza sobre o que realmente importava. Um lembrete de que valores como respeito e dignidade são fundamentais. E para a mãe, embora a humilhação jamais fosse esquecida, ela passou a ser ofuscada por algo maior. Pelo conhecimento de que havia criado não apenas um filho bem-sucedido, mas um homem bom. Talvez essa fosse a maior lição. Que a verdadeira medida de uma pessoa não está em sua conta bancária, não está em suas roupas, não está nos títulos que carrega. Está em como trata os outros, especialmente aqueles que não podem oferecer nada em troca. Está em como responde quando testemunha injustiça. Está em se lembra e honra aqueles que fizeram sacrifícios. Aquele dia não seria esquecido. Mas seria lembrado não apenas pela humilhação, mas pela dignidade com que foi enfrentada, pelo amor que foi demonstrado e pela determinação de garantir mudanças. E quando a mãe olhava para seu filho, firme em seus valores e amoroso em suas ações, ela sabia com absoluta certeza que cada momento difícil, cada renúncia, cada lágrima havia valido profundamente a pena. Porque no final, ela não havia criado apenas um homem rico. Ela havia criado um ser humano decente. E essa era uma riqueza que nenhum banco poderia mensurar, nenhuma humilhação poderia diminuir e nenhuma circunstância poderia tirar.